da Aline Barros, né, que diz, ressuscita-me, né, mestre, eu preciso de um milagre. Enquanto eu cantava, eu pensava no pastor, eu pensava em você, viu, Paulo? Eu orava por você, eu orava pela Jaqueline, eu orava pelas pessoas e falei, Deus, eu preciso, mas elas precisam também. E enquanto eu cantava aquele louvor, eu fui bem revestida. E Deus falou assim, porque você está se preocupando com eles, eu vou dar um novo coração para o teu bebê. E deu mesmo. Né, a cirurgia estava marcada para dia 27, uma quinta-feira, mas não deu tempo, né? A gente costuma dizer que veio antes, mas não veio antes, veio no tempo que era para vir, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu estava esperando o meu médico, estava esperando uma UTI neonatal, até a Gislaine falava para mim, Paula, não se assusta, porque vai entrar bastante, você vai entrar lá, e vai ter bastante gente, um monte de aparelho, um monte de coisa, então você não se assusta. Então, eu já estava meio preparada. Mas, como aconteceu tudo de madrugada, fomos eu e o Wagner, somente, só nós dois. E as meninas sabiam o que estava acontecendo. Liguei para o médico, ele não podia atender. Ou seja, não tinha Dr. Gleden, não tinha UTI no Natal, não tinha ninguém, mas Deus estava lá. Eu não sei com quem eu ganhei bebê. Eu sei que foi uma moça muito querida, não me lembro o nome dela. Ela está terminando, se formando ainda. Tinha um médico lá responsável, o Dr. Maurício. Mas eu não me lembro de nada. A única coisa que eu pedia para Deus, Deus me dá paz. Só paz. E o Wagner entrou, assistiu o parto. Um dos dois meninos ele não tinha assistido. E eu confesso que, na hora, eu não me lembrava de nada. Deus me deu uma paz tão grande que eu esqueci que, assim que meu filho nascesse, ele poderia ter que ser operado imediatamente. E eu esqueci completamente daquilo. Eu só pensava assim, Deus, aí mais um levita, Senhor, é só o que eu pensava. E como todo bom levita, meu filho nasceu berrando, gritando muito. Mas ele precisava fazer um exame antes de sair. E nesse exame ainda constatou, um probleminha. E agora? Deus havia falado comigo. E eu creio, eu tenho fé, Deus nunca falhou. Eu posso falhar, mas Deus não falha. E a gente foi fazer um exame, uma doutora muito querida, assim, era tudo muito por Deus. O que, de repente, faltou um pouquinho para mim na parte médica, mas para o bebê não faltou absolutamente nada. Teve até, assim, me surpreendi. O carinho das enfermeiras, o carinho de todo mundo. E essa médica, ela me abraçava e me beijava e falava, mãe, se precisar, ele vai ficar, você sabe que é para o bem dele, mas eu nunca vi, ela me abraçava e me beijava de um jeito, E até encontrei a Suelen lá, porque foi bem o dia que o filhinho do Cris nasceu também. E ela, Paula, levanta essa cabeça, você é uma mulher de Deus, vai dar tudo certo. E aí a doutora tinha acabado de falar para mim, você está de alta, mas o bebê fica. E daí eu falei, mas como que eu vou embora sem o meu filho? Aí, naquela noite, eu falei, Deus, mas é o presente que o Senhor me deu, eu não posso ir embora e deixar ele aqui. E o Wagner falou assim, não, nós só saímos daqui com o nosso filho. E eu falava, Senhor, lembra-te da tua promessa, eu confio nela. Eu confio, eu sei que vai dar tudo certo. Passou a noite, o outro dia, para receber alta, encontrei o pediatra e ele falou assim, não, mãe, você só sai daqui com o teu bebê. Nem que você precise ficar, se não der para você ficar, o plano não cobrir, você fica como acompanhante, mas você não sai daqui sem ele. Porque eu já tinha abrido a boca a chorar, e acho que ele se sensibilizou. E chora até lendo bula de remédio. Mas, assim, aquela era uma situação bem preocupante mesmo. Mas a gente confiava em Deus. E o Wagner, não, a gente só vai sair daqui. Com o bebê. Antes de contar só o fim, alguns detalhes, só, irmãos, que eu já estou terminando rapidinho. Algumas coisas aconteceram e eu vi assim, o cuidado de Deus. No sábado, na sexta-feira, quando nós ficamos sabendo de tudo que
que estava para acontecer, que o bebê podia correr o risco de operar quando ele nascesse. E eu chorei bastante. A gente entrou no carro, vai, falou assim: por que você está chorando? Eu falei assim: porque eu estou com medo. Ele falou assim: mas não vai acontecer nada. Eu sei que ele falou assim, porque é a maneira dele crer, e ele estava querendo dizer para mim: ó, não chora que tudo vai dar certo. Mas eu precisava chorar. Deus foi tão bom que, quando eu cheguei aqui no sábado de manhã, o presbítero estava pregando e ele falou assim: você que precisa chorar, pode vir chorar. Eu não tinha falado nada para ninguém. Eu falei: Deus, eu preciso chorar. Eu preciso de colo. Naquele dia, eu estava ali na porta onde a Miriam está, e eu olhava aqui para frente e eu ouvia o teclado tocando, mas não tinha ninguém no teclado. Eu ouvia nitidamente o teclado tocando, quão grande é o meu Deus, e eu olhava e não tinha ninguém. E foi um culto onde Deus se manifestou assim, poderosamente. Nessa manhã, a Suzy veio orar por mim, e eu chorando muito, né, porque eu aproveitei mesmo para chorar. E Deus usou ela e falou assim: olha, não se preocupa, né? Por que você está triste? Não se preocupa, né? Eu vou prover tudo, eu já provi antes, vou prover durante e vou prover depois. E usou a Fabiana, usou muitas pessoas para dizer: eu estou contigo, né? E eu sentia realmente isso de Deus. Aí me deram alta, e ele ligou para a doutora, falou: doutora, a mãe está bem, e o bebê também está bem. Ele é um bebê normal, mas dá para mandar embora? Dá para fazer esse exame no consultório? Ela falou assim: dá. Daí ele me mandou embora, e a gente saiu glorificando a Deus, porque eu saí do hospital com o meu bebê. E no outro dia a gente precisava fazer esse exame, e eu falei para o Wagner: vai. Mas você, quando ele saiu, eu falei: você vai lá só para ouvir ela dizer que está tudo bem, porque Deus já curou ele. Deus me disse no dia que eu orei pelo pastor que Deus curou ele. E eles foram, foi ele e a minha mãe, porque eu passei um pouco mal, porque depois de tudo, de toda a pressão, a gente segurou a barra sozinha, então depois de tudo eu desabei. E ele foi feito eletro, foi feito todos os exames, e ela falou: olha, vocês vão ter mais um jogador de futebol na família, porque teu filho não tem nada, ele é perfeito. Glória a Deus. Ontem meu filho completou 2 meses. Com saúde, graças a Deus, é um presente de Deus para nós. Quando os meus 2 filhos nasceram, eu apresentei eles na igreja, mas eu também apresentei eles para o Senhor. E eu pedi a Deus que desse um dom para eles, sozinha na cama, e Deus me concedeu isso. E para o Benjamin, eu e o Wagner também já fizemos isso. E eu tenho certeza que, assim como os meus filhos, né? Não sei se vai ser ainda só adorador, se vai pregar, se vai cantar, mas ele pertence ao Senhor. O coração dele, não só o coração físico, mas o coração do meu filho pertence ao Senhor. Né? Então, eu glorifico a Deus. Eu já havia contado esse testemunho na SOFAP, mas talvez alguns irmãos não sabiam. Né? A gente segurou a barra e... Irmãos, tem vezes que Deus nos permite compartilhar com algumas pessoas. Tem vezes que Deus vai mandar a gente calar. Tem vezes que Deus vai mandar a gente gritar, pedir socorro, mas em todos esses momentos Deus está com a gente. Talvez você esteja com um problema, uma dificuldade hoje muito grande, mas se preocupe em adorar o Senhor. E em orar por outra pessoa também. Jó recebeu a bênção dele enquanto ele orava pelos seus amigos. Né? E eu creio que muito mais Deus fará. Então, eu glorifico a Deus e agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Amém, glória a Deus. Esse Deus está aqui. Amém? E o mais importante disso tudo é que Ele me ama. É que Ele te ama.
Porque antes de sermos servos, nós somos filhos. E para Ele, importa o que nós somos e não o que nós fazemos. E como é bom ouvir que Deus nos ama. Amém? Grupo de louvor.